aula de automassagem, sair relax. Desculpa, meus amores, mas não vai ser nada disso. Vamos lá, deixa eu só checar aqui. Essa câmera ligou? Ligou. Tá ligada? Esse aqui tá ligado? Show, só pra gente não perder nada. Não vai perder nada do que vai acontecer aqui hoje, show. Gente, desculpa o pequeno atraso, mas a tela não funcionava. E eu falei, não tem como, eu tenho que vê-los. Show, show, show. Vamos lá, a gente vai começar de um jeito bem bacana. Todo mundo em pé. Bora lá, Tia Ju. Todo mundo em pé. Levanta o bumbum aí. Bora, bora, bora. Sobe o volume do negócio, vamos acordar, que eu não quero saber de ninguém dormindo enquanto estiver falando. Bora, puxa lá. Vai, dá uma acordadinha. Pro lado. Pro outro. Tô dando punho, ó. Quero ver. Lá. Bora. Fez a chave, vai ficar sentado, vai. Lá em cima. Show! Uma voltinha. Outra voltinha. Aê, galera, agora sim. Show, show, show. Esse foi só um teste pra eu saber se vocês estão me obedecendo, porque vocês vão ter que me obedecer hoje. Na hora que a gente começar a passar aquele rolinho. Vamos lá. Olha só, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou olhar pra baixo de vez em quando, tá? A gente vai fazer primeiro uma parte mais teórica. Então eu vou olhar pra baixo de vez em quando. Fiquem tranquilos que eu estou aqui com as minhas colas pra não esquecerem nenhuma informação. Vou compartilhar aqui com vocês. Preparem papel e caneta aí pra vocês anotarem o que acharem necessário. E aí, depois da parte teórica, a gente vai fazer um pequeno intervalinho só pra gente organizar as coisas aqui. E aí a gente vai pra parte prática. É muito importante vocês prestarem atenção nessa parte teórica. Por quê? Tem muita gente que acha que sabe fazer autoliberação miofascial, mas não teve a teoria. E quando a gente não tem a teoria, fica difícil a gente realmente dominar a prática. E eu não quero isso com vocês, tá bom? Então, bora lá, gente? Pode compartilhar, tá? Por favor. Show. Falem pra mim se vocês estão vendo aí a minha tela. Pode. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso? Deixa eu ver. Tá certo? Eu não tô vendo mais. Tá, beleza. Eu só vejo a apresentação agora, tá bom? Tá, beleza. Então vamos lá, galera. Por que eu quis trazer esse treinamento de autoliberação miofascial aqui pra vocês? Por que eu achei que isso é importante, que isso pode ajudar muito, principalmente pra quem tá buscando mais flexibilidade e tal? Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, estudando várias coisas, e eu levantei vários artigos falando sobre liberação miofascial. Pode ir passando, caixa de você quer que eu te falando? Não sei, consegue explicar comigo, pode ser? Tá, vamos lá. Então foram vários estudos, teve estudos falando que da questão da cefaleia, né? Mulheres têm uma tendência a ter muitas dores de cabeça, né? Então, cefaleia ali. E a liberação miofascial na região de pescoço conseguiu diminuir a cefaleia nessas mulheres. Pensa no poder do negócio. Outros estudos falando sobre a liberação miofascial, vocês vão ver que é diferente. Liberação miofascial de autoliberação. São coisas diferentes, tá? O objetivo é o mesmo, mas a forma de fazer é diferente. E teve estudos mostrando que a liberação miofascial, que é feita por terapeutas, ela ajuda a aumentar a flexibilidade das pessoas. Eu falei, interessante isso, né? Mas feita por um terapeuta, né? Então tá bom. E aí eu encontrei um estudo que fala que a autoliberação, que é essa que eu vou ensinar pra vocês hoje, feita com um rolinho, ela ajudou pessoas a aumentarem a flexibilidade. O que eles fizeram nessa pesquisa? Eles separaram dois grupos, era de adolescentes, se eu não estiver enganada, e em um grupo eles aplicaram alongamento estático. O que é o alongamento estático? É o que a gente faz no T8S. A maior parte dos exercícios do T8S é alongamento estático. Então a gente vai lá, segura na pontinha do pé e fica. Em um grupo eles aplicaram alongamento estático. No outro grupo, eles aplicaram apenas a autoliberação miofascial. Eles não aplicaram alongamento, certo? Sabe o que aconteceu? Os dois grupos teve ganho de flexibilidade. Pensa, os dois grupos, mesmo aquele que não fez alongamento, conseguiu ganhar flexibilidade, conseguiu aumentar a amplitude de movimento dele. Então, sei lá, as pessoas que, antes de fazer o alongamento ou a autoliberação, chegava aqui. Depois do alongamento, um grupo chegou aqui. Depois da autoliberação, o outro grupo chegou aqui. Então, os dois grupos ganharam. E o que mais me chamou a atenção é que o grupo que fez a autoliberação, ao invés de alongamento, ganhou mais flexibilidade do que o grupo que fez alongamento. E aí a minha cara foi assim, ó. Oi? Falei, gente, vamos parar de fazer T8S, vamos fazer só liberação miofascial. Não, senhoras, não, senhores. O que a gente vai fazer? A gente vai somar as duas coisas, tá? Então, por isso, eu achei muito importante trazer esse treinamento aqui pra vocês, tá? Depois tem outros estudos falando sobre lesão e tal, quanto que a liberação miofascial ajuda nessa questão de prevenção de lesão. Eu vou deixar pra vocês lá na plataforma do treinamento, né? Onde pela Hotmart, onde vocês acessam o treinamento, vai ficar lá gravado pra vocês para o resto da vida. Eu vou deixar lá esses estudos que eu tô falando aqui. Show de bola? Beleza? Então, vamos lá. O que é, de fato, a liberação miofascial? O que é miofacial? Quando a gente pensa na palavra, mio significa músculo, tá? E facial, face ali que a gente tá falando, é uma membrana que encobre o músculo. Até ontem, antes de ontem, sei lá que dia que foi, eu fui almoçar com uma amiga e eu comentei com ela do treinamento. E aí ela falou assim, nossa, eu quero muito fazer. Eu falei, não, eu vou dar um treinamento de... Não, no domingo não posso, tá? Vou dar um treinamento de autoliberação miofascial. Ela falou, nossa, não, eu tô precisando muito fazer. Nossa, eu preciso esticar demais isso aqui. Eu falei, não, amor, não é nada disso. Não é facial, é fáscia, tá? Então, assim, pra gente entender o que é a fáscia. A fáscia, ela é uma membrana elástica, ela cede, mas ela também é resistente, show? Então, ela é uma membrana elástica resistente de tecido conjuntivo que envolve nossos órgãos, os ossos, os vasos sanguíneos, os nervos e os músculos. E é aí que o bicho vai pegar, sim? É nessa fáscia que envolve o músculo que a gente vai trabalhar. E é importante a gente entender que a fáscia, ela é contínua e contíguas. O que é isso? Quando eu penso que a fáscia envolve o músculo, eu imagino o meu bíceps e imagino que em volta do bíceps tem uma membrana envolvendo esse bíceps. Depois eu imagino os meus flexores do punho aqui e imagino que tem uma outra membrana. Sim, só que a que sai do bíceps, ela já passa pela outra. E aí ela finaliza no começo da outra. Então, fica uma coisa, uma teia de aranha em volta de todos os nossos músculos, os nossos órgãos. Quem já teve a oportunidade de fazer aula de anatomia prática, né? Que você abre ali como chama? Não é cadáver, não é cadáver. É a peça, né? Você abre a peça e a primeira coisa que você vê quando você tira a pele não é o músculo, é a fáscia. É um negócio branco assim, né? Enfim, quando a gente entende que a fáscia ela pega no nosso corpo todo, ela é contínua no nosso corpo todo. E mesmo que a minha fáscia do bíceps esteja aqui, ela passa pelos flexores. E aí vem as flexões e elas são contíguas. Contíguas significa que elas se tocam entre si. Show? O que eu tô querendo que vocês entendam? Que não adianta eu querer trabalhar a liberação miofacial do meu bíceps. Uma coisa é ligada na outra. Eu vou ter que trabalhar um grupo muscular. Show de bola? Beleza? Seguindo então, vamos lá. A gente vai se aprofundar então agora um pouquinho nessa questão. A gente vai se aprofundar um pouquinho nessa questão da fáscia muscular. Não, pode deixar, agora eu vou demorar um pouquinho, tá? Vamos lá. O que a gente vai se aprofundar nessa questão? Quando a gente pensa no nosso corpo humano, né? A gente tem lá a imagem que normalmente a gente joga no corpo humano, que a gente vê essa imagem tá aí, né? Um boneco cheio de músculo e tal. Mas dentro do nosso corpo humano, então eu tenho lá uma pessoa,
Se... Uma mãozinha aqui. Vou colocar a mãozinha na cintura, tá? Beleza. O que eu tenho aqui? Eu tenho, a primeira coisa que eu tenho é osso, certo? A primeira coisa que tem no nosso corpo humano é osso. Então eu tenho o osso aqui no meu braço, que é o meu húmero, tá? Nesse caso aqui, essa parte aqui. Aqui no antebraço, a gente vai ter outros dois ossos. Certo? Eu não vou ficar falando nome de músculo nem de ossos pra vocês, não é o meu objetivo com vocês. Eu só quero que vocês entendam o que é que tem no corpo de vocês. Além disso, pro nosso corpo funcionar e pro seu saco de ossos, né? Pra eu conseguir puxar o meu braço, eu preciso ter um músculo que ele faça uma contração e ele traga a minha mão pra perto do meu ombro, tá? Pra eu conseguir trazer a minha mão pra perto do meu ombro, eu preciso de um negócio chamado músculo. Para esse músculo não ficar perdido ali dentro, ele precisa se ligar no meu osso, sim? Vem o músculo, ele precisa prender no osso. Essa parte aqui do meio, ela não é tão presa. O que é mais preso são as pontas, que é o que a gente chama de origem e inserção. Galera, se tiver galera da área da saúde aí, provavelmente tem, educadores físicos, fisioterapeutas, me perdoem pelo grosso modo de falar aqui, tá? Mas o meu objetivo é realmente quem não entende nada de corpo humano, de anatomia, sair daqui entendendo o que tem dentro de si mesmo, tá bom? Então vamos lá. Na pontinha do meu músculo, é como se fossem umas cordas ligando ali no osso, eu tenho os meus tendões, tá? Então aqui eu tenho tendões. Aí ali eu tive os ossos. E aqui eu tive músculo. Certo? Na ponta do meu osso, entre um osso e outro, né? Eu tenho um... Para não ficar batendo osso com osso, o Papai do Céu colocou uma proteção, uma capinha ali de silicone, tá? Que é o quê? A nossa cartilagem. É um tecido diferente. Então, na ponta dos meus ossos, eu tenho ali, revestindo o meu osso, a cartilagem. Então, quando a gente tem lá no joelho, né? Chama Jesus, você pega aí, você vê, condromalácia, obrigada. Quando a gente tem a condromalácia lá no joelho, a gente tem um desgaste nessa cartilagem. Ela dá umas rasgadinhas e começa a bater até chegar num grau avançado que bate osso com osso. Então, numa estrutura normal, a gente tem isso. Além dos tendões ali, né, a gente vai ter alguns ligamentos, que são umas cordas bem fortes, para não deixar a articulação escapar. Sim? Sabe aquelas pessoas que fazem alguma coisa e o ombro sai do lugar? É porque elas têm uma frouxidão nesses ligamentos. E aí, todas as estruturas que são responsáveis em segurar essa articulação são bem molinhas. E qualquer coisa que ela faz, o ombro sai do lugar, ela tem que pôr de volta. O joelho sai do lugar, tem que pôr de volta. Por quê? Porque o tendão, o ligamento e outras estruturas que vão ter aqui não estão tão fortes assim, tá? Então, aí a gente tem os tendões e tem também os ligamentos. Em volta de tudo isso, para proteger tudo isso, a gente vai ter aqui um negocinho chamado tipo uma bolsinha, tá? Envolve tudo isso, chamado cápsula. Isso, a cápsula tá nas articulações. Show? Então o que eu quero que vocês entendam? Que a gente tem o osso, no final do osso tem cartilagem, no meio do osso eu tenho músculo, para prender no músculo eu tenho tendões, para segurar essa articulação eu tenho ligamentos e eu tenho uma cápsula articular, tá? Cápsula articular. Show de bola? Beleza. Além disso, só pra gente não ficar falando besteiras, eu tenho um negócio que... Eu tenho meu cérebro, certo? Cérebro lá, hemisfério. Aí eu tenho como se fosse um fio elétrico que manda comandos para os meus músculos. Sai lá, meu cérebro passa pela medula, da medula vem para os meus músculos. É isso que vem do meu músculo mandando um comando, é o que a gente chama de nervo, ou inervações. Show? Além disso, tem vasos sanguíneos, ok? Quando a gente fala de liberação miofascial, a gente não está falando de nada disso. Eu não estou liberando o meu nervo, eu não estou liberando o meu ligamento, eu não estou liberando o meu tendão, eu não estou liberando o meu músculo. Eu estou liberando a fáscia, que é o quê? É o que vai estar cobrindo esse músculo. E isso vai ser a nossa fáscia. Show de bola? Deu pra entender? Sim, como tá a carinha deles aí, eu não consigo ver a carinha deles aqui, só vejo a tela. Tá tudo bem, Jesus? Tá bom, vamos lá. Beleza, show de bola. Então agora vamos entender onde é que tá essa fáscia no nosso músculo, sim? Aí pode passar pra próxima pontinha, Jesus. Foi pra você? Você tá vendo os slides aí? Eu aqui não tô vendo, tá? Então entrou a foto lateral? Entrou a foto lateral. Obrigada. Agora aqui no perceber. Então vamos lá. O que é essa foto? Ó, ali nessa foto eu peguei esse pedacinho aqui desse músculo, cortei e trouxe pra cá. Sim? E aí desenhou-se ali. Desenhou-se o quê? O que é um músculo? Do lado do meu computador aí tem um negócio de lápis assim, ó, com um elastiquinho, parece uns canudos no meio, parece uma coisa bagunçada, mas isso é o meu músculo, obrigada. Esqueci de pôr. Olha só, o que a gente tem ali? Eu cortei, né, e trouxe pra cá. Eu tinha lá o meu músculo, certo? Com as fibrinhas, bonitinho. A gente corta esse pedaço e traz ele pra cá, e eu viro ele assim, ó. Então vocês vão ver o meio dele, certo? No meio dele tem um monte de fibras musculares. Gente, tem nomes específicos de tudo aqui, eu não vou ficar falando disso não, tá? Você bem direto. Tem um monte de fibra. Então, o meu músculo, ele não é uma fibra só. Ele é feito de várias fibrinhas. Sabe carne de panela? Aquilo lá é nosso músculo, tá? Não sai aquelas várias fibrinhas, é o nosso músculo. Então, quando eu entendo que o meu músculo, ele tem várias fibrinhas, se eu puxar uma fibrinha dessa aqui pra fora, eu consigo ver a estrutura dessa fibrinha, certo? Onde é que a fáscia está? A fáscia vai estar em volta de cada fibrinha dessa. Sim? Então, ela tá aqui, ó, em volta de cada fibrinha dessa, além dela estar em volta do feixe maior de todo o nosso músculo. Se eu pegar isso aqui no meu lápis, ó, é como se cada fibrinha dessa fosse uma fibra muscular, certo? Então, várias fibras musculares juntas formam um músculo. A fáscia é esse elastiquinho aqui, ó. Só que ela estaria cobrindo tudo, ok? Além disso, entre um lápis e outro, eu coloquei um canudinho, ele tem um saquinho. Ele tem um plastiquinho, tá dando pra ver? Ele tem um plastiquinho, ó. Esse plastiquinho é fáscia também. Em volta de cada lápis ou cada canudinho desse, teria essa fáscia. Pra que a gente tem que entender isso? Não adianta eu fazer uma liberação miofascial superficial. Se eu não colocar pressão, eu só pego essa parte externa. Eu preciso colocar pressão para chegar nessa parte interna da fáscia. Sim, nessas fibras mais internas. Show de bola? Ok. Pode passar, Juju? Esse daí é uma imagem, tá? Onde tem o nome ali de todas as estruturas bonitinhas. Eu realmente não tô vendo nada aqui. Foi? Tá. Então, apareceu. Então, essa daí é a estrutura mesmo, tá? Então, que a gente tem os nomes ali de todas as estruturas. Então, o que eu preciso entender? Que tem fáscia ali no meu epinísio, que é a parte de fora do meu músculo, tá? E ali naquela parte interna do perinísio. Show de bola? Tá. Eu vou falar daqui a pouco sobre um estudo feito com cachorro, só pra não botar essa imagem, tá? E no estudo, você pode falar um pouquinho?
No estudo, o cachorro tinha uma pequena lesão nessa parte interna, no perinísio, ou seja, nessa fáscia da fibra muscular. Não era na de fora. Vocês vão entender. Vamos lá, que a gente vai chegar lá. Show? Chegamos, Tia Ju? Então vamos para uma imagem real da fáscia? Estão preparados para a imagem real da fáscia? Bora lá, Tia Ju. Essa é a nossa fáscia de verdade, tá? Quando você olhar um músculo daqui pra frente, entenda que aquilo ali é uma fáscia, tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem, o gado tem, tá? A rã também tem, todo mundo tem fáscia, ok? Então ali, ó, a gente consegue ver que tem três fibras, né? Vamos dizer assim, tem três grupos de músculos ali junto, ó. E tem uma fáscia cobrindo todos eles. Uma fáscia, obrigada, Tia Ju. Uma fáscia cobrindo mais o outro feixe. Isso. Lá por dentro, você vê umas partezinhas mais branquinhas, também são fáscia, sim? Então, gente, a gente precisa ter coragem pra fazer a liberação miofascial e deixar a força agir ali na hora, porque vai ser difícil na prática, mas beleza, vai valer a pena. E aí, pode passar, Tia Ju. Qual é a grande função da fáscia? Por que o Papai do Céu colocou essa membrana, né, envolvendo nossos músculos, nossos órgãos e tudo mais? A primeira função é a questão da organização. Por quê? A fáscia, ela pega as fibras musculares e junta e alinha, né? A fáscia, ela faz isso aqui, ó, ela deixa tudo juntinho, alinhadinho. Pra quê? Para o músculo funcionar da melhor maneira possível. Se não tivesse fáscia, as fibras poderiam ficar assim, ó, cada uma numa direção. E aí o músculo não teria um funcionamento ideal. Show de bola? Então a primeira função ali é na organização para que o músculo consiga funcionar. A segunda função é na propagação de força. E agora presta atenção. Eles fizeram um estudo com um cachorro. E aí eles viram que quando o cachorro tinha uma fenda, uma pequena fenda na parte de... Uma pequena fenda na fibra, lá no canudinho, na fibra do músculo da pata de trás. Ele perde 15% da força de potência desse músculo. Então o que eles fizeram? Eles viram lá, tinha um cachorro, esse cachorro de corrida. Esse cachorro bambambam, esse cachorro que é bambambam, é bambambam que nós. Então tinha cachorro lá bambambam de corrida e o cachorro não tava com alguma alteração que não tava tendo desempenho, não tava conseguindo responder essa impulsão. E aí eles foram fazendo estudo lá no animal e descobriram que tinha essa fenda lá nessa fibra. E aí foram tratar a fenda, para recuperar o cachorro. Então descobriu-se que essa fáscia tem um envolvimento na propagação da força. E aí foram fazendo vários estudos e descobriram que sim, que quando a gente tem uma alteração em uma determinada fáscia, o meu músculo perde potência. Por quê? Lembra que eu falei? Volta aqui pra mim agora, lembra que eu falei aqui que o nosso... Não sei se eu tô... O nosso nervo leva a informação lá pro nosso músculo contrair. E o nosso nervo, ele chega em alguns lugares desse músculo. E aí ele vai passando ali por dentro, tentando distribuir essa informação, certo? Mas quem ajuda nessa distribuição de informação, de falar, contrário, eu quero levar a minha mão para o ombro, pum. Quem ajuda nessa distribuição de informação é a fáscia. Então, se eu tenho uma disfunção da minha fáscia, eu também tenho uma perda de potência da minha força. Show de bola? Beleza, continuando lá no nosso slide. Outra função é a questão da proteção, sim? Então, o que eles descobriram? Que a fáscia, ela tem uma função de lubrificar, né? Meio que ajudar o músculo a deslizar. A gente sabe que um músculo não termina aqui e o outro começa. Não, um começa já passando pelo outro, né? Eles se cruzam. Então, pra gente conseguir se movimentar, ter contrações, sem ficar lesionando o músculo, a fáscia ajuda a proteger esse músculo. Além disso, agora chega no ponto que a gente vai entender por que a gente está aqui nesse domingo de manhã, né, gente? Ao invés de estar fazendo churrasco. Quem queria estar fazendo churrasco, né? Pode voltar aqui pra ele. O que eles descobriram? Se for estudar a amplitude de movimento. O que é amplitude de movimento? Tá? É minha capacidade de conseguir levar a minha perna ou o meu braço até aqui em cima, tá? Então isso é a amplitude. Tem pessoas que de amplitude de movimento vai ter 90 graus, sim? Tem pessoas que têm 180, tem pessoas que têm mais de 180 graus, ok? Então eu parto sempre do zero, 90 graus, 180, passo pro outro lado, vai dar mais 180. Show de bola? O que eles descobriram? Ok? Vamos lá. 47% da responsabilidade em limitar essa amplitude de movimento, ou seja, de segurar a minha articulação. Por que meu braço não passa para o outro lado? Você não para pra pensar nisso? Por que minha perna só sobe até aqui? Sim? Quem limita esse movimento são algumas estruturas. Para o meu braço não passar para o outro lado, minha perna não passar para o outro lado, 47% da responsabilidade de não deixar passar para o outro lado é da nossa cápsula. Lembra que eu falei que em volta da articulação tem uma cápsula ali protegendo? 47% dessa função de não deixar passar para o outro lado é da cápsula. Show? 41%, lembra de todas as estruturas que eu falei lá para vocês? Lembra dessas estruturas que eu falei aqui, ó? Que a gente tem osso, músculo, cartilagem, tendão, ligamento, cápsula, fáscia, nervo. Lembra disso? 47% é a cápsula. Agora tem uma outra estrutura aí que tem a função de segurar a nossa articulação, 41%. O que vocês acham que é? É a fáscia. Gente, olha o poder disso. Cara, na hora que eu olhei isso, eu falei, cara, se a fáscia ela realmente é responsável por tudo isso, é praticamente a cápsula e a fáscia que segura a minha articulação e não deixa minha perna chegar no 180, passar dele. Não, eu vou trabalhar essa fáscia. Sim? Depois, 10% são os tendões e ligamentos e 2% é a nossa pele. Sim? Então, galera, vamos aprender a fazer esse negócio, tá? Porque, ó, dá pra eu melhorar o meu desempenho em 41% olhando pra isso, não é, Chuchu? Show! E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que a fáscia, ela acaba sendo a responsável em, de certa maneira, diminuir ou aumentar a minha amplitude. Pode voltar aqui, tá? Diminuir, né, a minha força, ela acaba diminuindo a minha potência de força se ela estiver prejudicada, ela diminui a amplitude se ela estiver prejudicada, e ela aumenta o meu risco de lesões se ela estiver danificada, tá? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar numa coisa, tipo assim, se a fáscia pega o nosso corpo como um todo, a gente tá vendo isso desde o começo da aula, a fáscia pega o nosso corpo como um todo, ela é a grande responsável em nos permitir ter mais amplitude de movimento ou não, ter mais flexibilidade ou não. Se eu tenho uma alteração na fáscia no meu pescoço, acordei com o torcicolo, sim? Acordei com lá que eu não viro pro lado. Se eu tenho essa alteração pode ou não gerar uma limitação, por exemplo, no meu quadril. O que vocês acham? Coloca aí no chat pra mim, sabe? Habilita o chat, Ju. Coloca no chat pra mim, o que vocês acham? Se um torcicolo pode interferir no meu espacate. Sim, porque no meu espacate eu preciso levar a minha perna pra cima. Sim, tia Bia? Sim, pode. Gente, que surreal isso. Aí eu falo, meu Deus, misericórdia, não sabe o torcicolo, né? Beleza. Então, aí a gente entende que qualquer alteração que acontecer no nosso corpo, ela tem meio que um efeito dominó. Pode passar, Ju.
Isso. Ela vai ter meio que um efeito dominó. Ou seja, uma alteração que acontecer no meu pescoço pode gerar uma alteração no meu quadril. Uma alteração que acontece no meu pé, pela fáscia, pode gerar uma alteração na minha lombar. Sim? Beleza? Como que essas alterações elas acontecem? Pode passar, tá? Pode ser estresse. Sim, estresse mesmo, sabe? A gente deixar não mais estressada, deixa a musculatura mais dura ali, um estresse mental que me traz uma tensão, uma contração muscular. Pode ser um estresse físico, então muitos ensaios, muitas horas de treino que acaba sobrecarregando a minha musculatura, isso pode sobrecarregar a minha fáscia. Postura inadequada. Sim? Como é que vocês estão sentadinhos aí na cadeira? A tia Ju cresceu 5 metros aqui agora, nós estamos falando assim, porque tudo isso vai fazendo alterações musculares na gente e vai fazendo com que a nossa face é como se ela fizesse nós. Ok? Então essa imagem que vocês estão vendo são os nós. E são esses nós? São pontos de gatilhos que a gente acaba fazendo na nossa face. Sem a gente perceber. Por conta de estresse, por conta de aumentar o treino, sobrecarregar a musculatura, a postura errada, vai fazendo uns nozinhos na face. E aí, pode passar, Tiju. A gente vai ter esses pontos de gatilho, que eles podem ser ativos ou latentes. Ativos é aquele ponto do torcicolo, que eu acordo e falo, nossa, pegou aqui, ó. Nossa, é aqui, ó. Que você vai lá, coloca essa honra bem em cima, sabe? Ou tenta fazer uma massagem ali bem em cima. É aquela coisa que, nossa, fiz um gramativa, senti aqui, ó. Nossa, aqui, pegou bem aqui. Esses são pontos de gatilhos ativos, eles estão latentes ali, doendo, certo? Não vou usar latente, senão vai ficar pontos. Pontos de gatilhos ativos, eles estão gritando ali, você consegue... Continuamente, obrigada, Ju. E você consegue perceber eles até sem pôr a mão, sabe? Você não precisa nem pôr a mão, eu já sei o ponto certinho do danado, ok? Esses pontos de gatilhos ativos, quem vai cuidar deles é terapeuta. Então, é um fisioterapeuta, é um massoterapeuta, enfim, quem vai fazer a liberação miofascial desses pontos pra você. Então, às vezes eu acordo lá com o psicólogo, eu vou no meu osteopata. Sim, eu sou fisioterapeuta, poderia, né? Não vou. Eu vou no meu osteopata, ele vai lá e coloca as coisas no lugar. Normalmente não é aqui, normalmente no meu caso é órgão interno. Olha pra você ter uma ideia. Meus órgãos internos, ali, principalmente fígado, ele altera muito o meu pescoço e o meu femoral. Então ele vai, quando eu vou no osteopata, ele não mexe no meu pescoço e no meu femoral. Ele mexe na minha barriga. Ele fica fazendo umas massagens muito loucas na minha barriga e eu saio de lá com o pescoço funcionando, com a perna funcionando. Parece uma cumba, né, Juju? Parece uma coisa louca, sim? Então assim, quando eu entendo isso, eu tenho pontos ativos. Então eu vou aplicar o rolinho. Não, galera. Não. Você tá com dor, você vai passar por um terapeuta, seu corpo. Deixa ele usar as terapias que ele tem pra isso. Agora, o que a gente vai trabalhar aqui são os pontos de gatilhos latentes. O que são esses pontos? São os pontos que a gente não sente sem pôr a mão. É aquela coisa que eu passo a mão, sabe quando o braço, né, mas ó, o tríceps dá. O meu tríceps, por exemplo, não tô sentindo nada nele, mas na hora que eu passo a mão assim, ó, que eu deslizo assim, ó, eu sinto um pontinho, pra mim tem um pontinho que fica mais aqui embaixo, fica mais dolorido. Então, você pode passar a mão na sua musculatura na coxa. Nossa, na coxa tem 50 mil pontos pra mim. Então, conforme eu passo a mão com pressão e sinto ali pontos doloridos, esses são os pontos de gatilhos latentes. Então, a primeira maneira da gente diagnosticar esses pontos, pra gente aplicar a autoliberação, é perceber quais são esses pontinhos doloridos. Show de bola? O que significa nesses pontinhos? Que eu criei pontos de gatilho ali. Eu fiz nó na minha face por alguma coisa que eu fiz. Show de bola? Mas tem como nunca mais ter nó na face? É impossível. Só se a gente ficar nem deitado, né? Nem deitado a gente vai conseguir, porque vai ter uma alteração ali, tá? Resumindo, pode passar, Tia Ju. Resumindo, a fáscia com pontos de gatilhos, ela diminui a nossa potência de força, diminui a nossa capacidade ali de amplitude de movimento, ou seja, a nossa flexibilidade, e ela aumenta o risco de lesões. Show? Show de bola? Como é que eu vou resolver essa parada? Sim, como é que eu vou resolver essa parada? Primeira maneira de resolver é a terapia manual. É eu procurar um fisioterapeuta lá, um terapeuta, um massoterapeuta, enfim, que ele vai aplicar manualmente, ele vai localizar os pontos de gatilhos e ele vai fazer um tipo de uma massagem, tá? Aí tem alguns que usam pontual, então aperta aquela região, tem outros que deslizam, tá? Tem algumas técnicas que a gente desliza ali com a mão mesmo e vai soltando esses nozinhos na fáscia e aí causa aquele relaxamento depois. Alguém já fez massagem? Não massagem relaxante, você vai lá e ai, que delícia. Não, aquelas onde você pega o ponto ali do negócio e solta. Você fica ali um dia, 2 dias ainda meio tenso. Depois, parece que você saiu do paraíso, né? Então, eles fazem exatamente isso. Uma segunda maneira da gente resolver isso é a liberação instrumental. É feita uma liberação facial da mesma maneira. Agora que eu tô com a aberta, gente. Vai que entra um bicho, um passarinho, uma borboleta, já sai derrubando todas as câmeras. Vamos lá. A liberação instrumental, eles usam alguns instrumentos. Até depois, por curiosidade, vocês jogam lá, liberação facial instrumental. Vocês umas caixinhas, assim, parece que vai cortar o corpo inteiro da pessoa. Uma ferramenta muito louca. E aí eles estão passando esses instrumentos na região, ali que tá com nó, e aí vai soltando. Outra maneira é a ventosoterapia, né? Que é aquela terapia que suga a pele, né? Então, ali também são maneiras de soltar a nossa face. Tudo isso é terapêutico, tá? Eu posso ter grana suficiente pra ter um terapeuta pra mim, né? Os jogadores de futebol. Meu, cara, eu imagino. O que você imagina, Sérgio? Neymar. Neymar jogando lá, Copa do Mundo. Preparo do Neymar. Tem a nutricionista, tem isso aqui. Com certeza tem um fisioterapeuta responsável em liberar a face dele com todas essas técnicas, sem que ele tenha um ponto de gatilho ativo. Ela vai usar os pontos de gatilhos latentes. A gente que é mundo real, né? Quer ser uma de verdade aqui, né? A gente vai fazer o quê? A gente mesmo aprender a liberar essa parada por precaução. Show de bola? Pra ajudar no nosso desempenho. Que é o quê? A autoliberação miofascial, com o rolinho. Show? O que esse rolinho vai fazer? Conforme ele vai passando ali, a gente vai localizar o ponto latente. E a gente vai ficar naquele ponto, fazendo micros movimentos pra soltar esses nozinhos. Show de bola? Vai ser gostosinho? Na hora não, tá? Já tô avisando, tá bom? Na hora não é gostosinho, na hora dói. Mas eu vou ensinar vocês como que a gente faz pra gente conseguir relaxar enquanto a gente tá fazendo essa liberação, tá? Contraindicação. Tem uma indicação? Sim. Se eu tenho uma região ali que tá inflamada, que tá infeccionada, que tá com edema, eu não vou fazer a autoliberação, tá? Eu não tô falando das contraindicações de liberação miofascial. Tô falando da autoliberação. Então, se eu vejo lá que meu joelho tá meio inchado, tá ficando até aqui em cima e tal, eu vou ativar ali fazer a liberação do quadríceps? Não, vou tocar naquela região. Vou primeiro resolver esse meu problema. Show de bola? Tá. Finalizando aqui, nossa primeira parte, a gente vai falar dos fundamentos da aplicação, tá? Primeiro fundamento, jamais a gente vai passar rolinho ou bolinha em cima de uma articulação. Lembra que eu falei que a articulação tem tendão, ligamento, cápsula? Lá dentro também, olha aqui pra gente ver. Lá dentro também, deixa eu ver. Eu posso usar papel agora, que eu vou outro, né? Deixa eu usar. Olha só, quando eu tenho, então vamos supor aqui que eu tenho um osso. Vamos supor que você quer meu joelho. Meu joelho tá legal. Vai estar meu pé, tá? Vamos supor aqui que eu tenho meu joelho, aqui é meu fêmur. Aqui, eu tenho em volta aqui, que eu falei que eu tinha aqui, pra proteger aquela camadinha de silicone. Cartilagem, não é isso? Aí, Juju, abre o chat aí pra eles poderem contactar comigo. Deixa eu ver, por favor.
Ninguém tá falando nada. Já estão dormindo, vou pôr a musiquinha de novo. E aí a gente vai fazer piri, então acorda aí. Gente, fiz um treinamento online outro dia que teve o piri. Eu falei, não tô acreditando. Vamos lá. Cápsula, sim, aí, desculpa, cartilagem em volta do osso, ok? No meu joelho. O que tem dentro do meu joelho pra amortecer? Que amortece? O que são nossos amortecedores nas articulações? Alguém me diz? O que tem dentro do joelho que faz amortecer? Ninguém? Pegada, menisco. Tem uma bolachinha aqui, ó. Sim? É um tipo de uma bolachinha, uma geleinha, assim. Ela é uma bolachinha bem flexível, geleinha, tá? Que é o meu menisco. No joelho a gente tem menisco. No ombro, por exemplo, a gente tem bursa. No quadril a gente tem bursa. O que mais a gente tem? Deixa eu ver, menisco, bursa, disco. A gente na coluna a gente tem um disco vertebral. Sim, todos esses são os nossos amortecedores. Por que eles estão ali? Para que a gente não empate osso com osso. Sim, Papai do Céu sabia que a gente ia pular, tá? Então ele fez isso para amortecer. Então, lá na minha articulação, eu botei o meu menisco. Além disso, eu falei que a gente tinha músculo que chegava, não é? A gente tem aqui as fibras musculares, lá o meu quadríceps, tá? E ele vai chegar aqui, ele vai grudar aqui no meu osso por um tendão. Sim, então eu tenho um tendão aqui perto. Além disso, eu tenho ligamentos que ligam uma coisa na outra aqui. Além disso, eu tenho a minha cápsula articular, que ela é feita de um tecido fibroso. Ela não é feita de aço. É um tecido forte, mas não é aço. Sim, é isso que eu tenho ali. E aí eu vou e faço, quero passar o rolinho aqui. Na frente de tudo isso eu tenho a patela, tá, gente? Aí agora a gente esconde tudo com a patela, tá? Mas na frente de tudo isso eu tenho aqui a minha patela. E aí eu quero passar, por cima da minha patela, a cápsula. E aí eu quero passar o rolinho em cima do meu joelho, atrás do meu joelho, na minha coluna. No meio, todas cada pedacinho aqui, cada vértebra, a gente tem essas estruturinhas. E aí eu quero passar um rolo ali, quero passar o rolinho ali, vai machucar. Tá? Então, primeiro, pode botar a tela, primeiro fundamento, jamais a gente vai passar esse rolo nas articulações. Show de bola? Segundo fundamento, respeitar o sentido da fibra. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver que no nosso corpo, eu vou mostrar isso na parte prática, tá? Então eu vou falar, ó, a gente vai fazer a autoliberação da panturrilha. E aí eu vou colocar uma imagem pra vocês da panturrilha, pra gente ver o sentido da fibra. É 100% isso? Não, porque no nosso corpo, volta pra mim, te ajuda. No nosso corpo, ó, aqui no meu joelho mesmo, eu tenho o meu reto femoral, ele vem aqui, certo? Aí eu vou ter o meu sartório, que ele pode estar cruzando aqui. Eu vou ter outras musculaturas que vêm de outras direções. Mas o que a gente vai fazer para fazer a liberação? A gente vai trabalhar no sentido do maior grupo muscular. Então, no meu quadríceps, eu sei que tem músculos vindo nessa direção, vindo nessa, tá? Mas os músculos maiores, eles vêm nessa direção. Então, a gente vai trabalhar nessa direção. Show? Diferente dos meus adutores. Não adianta eu querer trabalhar os meus adutores nessa direção aqui. Sim, eu tenho que trabalhar nessa direção aqui. E a gente vai entender isso olhando as fotos anatômicas ali do músculo. Entende por que eu falei que muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo, né, a liberação ali e muitas vezes a pessoa nem sabe o que tá fazendo. E não é isso que eu quero pra vocês. Eu quero que vocês saibam exatamente qual é o sentido que eu tenho que passar esse raio desse rolo. Show de bola? Beleza? Terceiro fundamento. Localize o ponto de gatilho. Gente, presta atenção. Vocês vão passar uma semana e vocês vão começar a esquecer isso. Esse terceiro ponto, de localizar o ponto de gatilho. Que é o quê? Procure a dor. O nosso cérebro não é burro, ele não quer que a gente sinta dor. Ele vai fazer questão de ir apagando isso de você aos poucos. E aí você vai começar a passar o rolinho como se fosse uma massagem mesmo, sabe? Passando, um minuto lá passando o rolinho no céu. Não é isso a autoliberação. Na autoliberação eu preciso passar o rolinho e perceber. Ah, é aqui. E eu vou ficar aqui. Eu não vou ficar fazendo o músculo inteiro. Primeiro eu vou passar o músculo inteiro, achar cheio o ponto. Aí eu vou ficar naquele pontinho, assim, pra baixo, 30 segundos, 1 minuto. Show? Mas com o tempo vocês vão se disso, aí vocês vão começar a passar no músculo inteiro, e aí não vai ter o mesmo resultado. Então, procure a dor. A gente tá procurando quais são os pontos de gatilhos. Sim? Eu preciso achar esses pontos. Quarto fundamento. Mantenha-se de 30 segundos a 1 minuto no local. 10 segundos não faz cosquinha, tá? A gente precisa se manter de 30 segundos a 1 minuto. As pesquisas falam que 30 segundos já é tempo suficiente pra gente liberar os nódulos, que tem alguns mais persistentes que a gente segura por 45 segundos. Mas por que eu tô trazendo 1 minuto pra vocês? Pra vocês terem tempo de achar. Então eu cronometro lá, 1 minuto, tô procurando, achei. Agora eu vou ficar nesse ponto ali 30 segundos. Tá difícil de soltar, 45 segundos. A gente vai entender melhor tudo isso na prática. Show de bola? Beleza. Quinto ponto, use a respiração para te ajudar. Sim, é o mesmo princípio do T8S, na hora que a gente fala sobre relaxar enquanto eu alongo. Busque relaxar enquanto você está ali fazendo a sua liberação miofascial. Por quê? Conforme você relaxa, você vai descarregar mais o seu peso no rolo. Isso vai aumentar a intensidade da liberação e libera mais rápido o nódulo, tá? A gente vai ver isso na prática, tá bom? Então, use a respiração, puxa pelo nariz, solta pela boca enquanto você está fazendo a liberação ali. Nada de ficar prendendo ar, hein? Sexto ponto, modere a intensidade usando o peso do corpo. Eu vou ensinar vocês como que a gente pode aumentar a intensidade da liberação ou diminuir de acordo com o peso que a gente solta ali no rolo, tá? Então tem maneiras da gente cruzar a perna, apoiar a perna no chão, enfim, que a gente vai conseguindo moderar isso. Obrigada, tia Ju. Modular, não é modular, não é modular. Sétimo ponto, faça antes e depois dos seus treinos de força e ou de alongamento. E que eles descobriram que as pessoas conseguem ter uma liberação, né, dos nódulos ali quando elas aplicam após um treino pesado, após alongamento, ou do nada, acordei de domingo, vou fazer minha liberação miofascial, você consegue liberar. Mas eles também descobriram que quando os atletas aplicam a autoliberação antes do treino, antes da competição, antes da aula, antes do que for, eles têm um desempenho melhor. Por que isso? Por que será que isso acontece? Porque a gente libera a fáscia, e a fáscia é responsável em fazer com que a propagação do impulso de força chegue uniformemente no músculo. Então lembra do cachorro antes do seu treino, o cachorro que perdeu 15% da potência? Fala, cara, eu vou liberar minha fáscia para eu aumentar esses 15% da minha potência. Ok? A gente não tem uma lesão, aparentemente não tem uma lesão ali na face como o animal tinha, tá? Mas a gente tem os nódulos que já é provado que diminuiu a nossa força. Show de bola? E antes do treino de alongamento, lembra dos estudos lá dos adolescentes, não me engano, é adolescente, sim. Lembra dos adolescentes lá, tudo na preguiça, não quiseram fazer alongamento, fizeram liberação facial, tiveram o mesmo resultado, quem fez alongamento até melhor. Ai, não é popular o alongamento, ok? A gente vai otimizar as coisas. Show de bola? Pode passar, Tia Ju? A gente vai pra prática. Sim? Pra prática, fazendo xixi, Tia Ju? Melhor, né? Não tem que fazendo xixi. Aí agora a gente vai embalar um treino mais longo, pode passar o próximo só, Tia Ju. Na prática, a gente vai precisar do rolinho e da bolinha, tá bom? 2 bolinhas, tá? Tem um momento que a gente vai usar, não, mas eu tenho uma bolinha, tá tudo bem, faz com uma só pra aprender. O objetivo aqui hoje é pra vocês aprenderem, tá? A gente não vai ficar 1 minuto em cada ponto de gatilho que vocês encontrarem, senão a gente vai passar uma semana aqui, tá bom? Então a gente vai apenas aprender como é que eu faço pra depois cada um seguir ali a sua liberação, o seu momento. Show de bola?
Sim, 10 minutinhos? 10 minutinhos, pode ser? 10 minutinhos, Xixi, galera. água, a gente já volta? Xixi, água e bora. E aí, gente, ó, roupa, ginástica. Eu falei no grupo lá, cuidado com calça muito larga, porque na hora de enrolar, de passar o rolo, a calça, o shorts enrola no rolo. Vai ficar ruim, tá bom? Pode ser sem, pode ser shorts com a pele mesmo, pode, não tem problema, tá? Mas assim, só evitando a roupa muito larga. Show? Vejo vocês daqui a pouco então, bora.